Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui na nossa EBD e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Hebreus. Vamos falar novamente sobre Cristo como sendo sumo sacerdote, só que dessa vez de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, para começarmos, ali no capítulo 7, a partir do versículo 1, a palavra diz o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Então nós temos aqui a figura desse Melquisedeque. Melquisedeque, como está escrito, ele era o rei e sacerdote. No Antigo Testamento, e quando nós pegamos ali nas tradições judaicas, um sacerdote ele não podia estar vinculado a outros ofícios. Ou seja, ele deveria ser somente sacerdote. Então nós temos aqui esse primeiro ponto sobre Melquisedeque ser rei e sacerdote. Isso é importante porque na palavra, lá em Salmos 110, no versículo 4, está escrito assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, nós temos aqui uma promessa que obviamente está vinculada à pessoa de Cristo. E essa pessoa, ela vai vir de onde? Da ordem de Melquisedeque, para ser este sacerdote, mas não um sacerdote normal, um sacerdote rei, um sacerdote que é maior do que os outros, um sacerdote que tem outras funções, ele é completo. E principalmente um sacerdote que não está limitado a algumas questões. Ele está acima de tudo aquilo daquilo que, por exemplo, os judeus entendiam como sendo o sacerdote, ou a função do sacerdote. Versículo 2. Para a qual Abraão separou o dízimo de tudo, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores espólios. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo, ou seja, de seus irmãos. Embora tenham estes descendido de Abraão, entretanto, aqueles cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as suas promessas. Então aqui nós temos, de novo, na pessoa de Melquisedeque, alguém que está além daquilo que eles já estavam comumente acostumados. As suas funções, as suas atribuições e além, era algo que era difícil de ser aceito. Por quê? Porque não está acostumado. Eles viam aquele comportamento como sendo algo que não era o correto. Mas não era o correto não porque a pessoa estava fazendo errado, mas por conta de uma limitação que eles estavam olhando, e aqui nós vamos pegar a correlação com Cristo. Eles estavam olhando para Cristo e falando: olha, você tem que se encaixar nessa caixinha. Você tem que agir dessa determinada forma. E Cristo, quando ele vem e age de uma forma completamente maior do que aquilo que eles esperavam, eles têm um choque. E até mesmo uma das funções deste autor, que o autor tem para esta carta, é mostrar para os seus leitores e também para nós como Cristo ele é superior em tudo. Só que além de ser superior, ele também tem a sua base na palavra. Ele é da descendente ele vem de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Ele não desceu aqui simplesmente, deixa eu fazer da forma que eu quero. Deus ele vai moldando ali a história, e principalmente a sua palavra, de forma a nos revelar quem é Cristo desde o Antigo Testamento, desde Gênesis. E aqui nós temos essa pessoa, Melquisedeque, que já fala no seu ser, nas suas ações, na sua história, aspectos de como Cristo agiria.
Então não era para pegar esse povo de surpresa. Mas eles ainda estavam surpreendidos, por quê? Porque eles estavam acostumados. O seu coração, ele já estava ali vendo as coisas de uma forma muito cauterizada. E colocavam Cristo dentro desse padrão, sendo que Cristo era muito maior. Versículo 6. Versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Melquisedeque, ele era maior do que Abraão. Novamente, por quê? Porque ele era rei, ele era sacerdote, ele era aquele que está abençoando. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele que se edifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-nos na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contando segundo a ordem de Arão. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele que são ditas as coisas pertence a outra tribo, de qual ninguém prestou serviço do altar. Pois é evidentemente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, pois segundo o poder de vida indissolúvel, porque se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que nós temos a palavra fazendo referência ali a Salmos. O que a palavra está nos dizendo aqui? Cristo, ele não vem da forma como eles estavam esperando. Ele vem maior. Ele pega a lei carnal, a lei ali que eles estão seguindo, e fala: olha, não é segundo essa lei que eu vou agir. Eu vou seguir segundo o poder da vida indissolúvel, segundo as promessas de Deus. E obviamente aqui nós estamos falando de coisas que já estavam determinadas antes mesmo da escrita de qualquer lei. Tudo já estava, todo o poder já estava nele. Todos os seus ofícios já eram sabidos. As suas atribuições, o que ele deveria fazer. E aqui ele vem para testificar, primeiro, que ele não faz parte desse sacerdócio comum, mas ele vem de algo maior. E ele vai cumprir, além daquelas funções que ele já cumpria normalmente, mas ele vem fazer isso de uma forma mais ampla e perfeita. Portanto, versículo 18, por um lado se revoga a anterioridade de ordem, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Aqui nós temos o quê? A comparação sobre a ordem dos sacerdotes que estava vigente ali de Arão e agora sobre o poder de Cristo. É incomparável aquilo que mãos humanas podem fazer daquilo que Cristo faz. É incomparável. Durante toda a Bíblia nós temos sempre essas comparações. Aqueles que vivem o padrão de Deus, daqueles que não estão no padrão de Deus. Daqueles que estão vivendo o novo de Deus, daqueles que não estão vivendo o novo de Deus. E tudo isso mostra como o lado que não está com Deus é fraco, é frágil, se acaba, é esquecido. Versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz
esperança superior pela qual nós chegamos a Cristo. E visto, versículo 20, que é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Ele vem de um juramento de Deus. Então, com certeza, a sua função ela é legítima e, principalmente, o seu poder e ali as suas atribuições elas são maiores. E agora você pode estar se perguntando, Breno, por que é importante para eu saber que, por exemplo, Cristo ele vem nessa ordem de Melquisedeque e você tem todas essas coisas em relação ao sacerdote de Arão e o sacerdote de Melquisedeque, como isso funciona, por que é importante eu saber isso? Primeiro, testificar a pessoa que você está crendo. Quem é esse Cristo? Quais são as suas atribuições? Por que é importante eu saber isso? É simples. O mundo, ele sempre vai nos tentar a mostrar um Cristo que não existe. O que o mundo estava fazendo com esse povo aqui? Eles estavam moldando para que o comportamento ideal dele fosse igual àqueles que a própria palavra diz que é fraco e frágil. Eles queriam que Cristo se comportasse dessa maneira. Porque eles estavam acostumados. Porque Cristo, nas suas ações, mostrava que ele era superior, que existe algo superior. E aquilo no coração humano dói. O mundo tentava mostrar um Cristo que não existia. É por isso que é importante nós termos na nossa mente que Cristo é esse que nós cremos. Porque não é um Cristo de emoção, simplesmente. É um Cristo que tem a sua origem, a sua função, o seu poder, a sua dimensão, tudo está vinculado aqui. Assim como o seu sacerdócio se baseia em acontecimentos que vão muito antes do seu nascimento, tudo aquilo que ele promete para nós e o efeito da salvação em nós, tudo aquilo também vem. A sua fé, ela tem que estar fundamentada na palavra. Não é uma questão de como eu vou usar isso, mas sim como o meu coração ele vai estar blindado, como a minha mente ela vai estar segura de não cair nas falácias, de não cair nas mentiras, de não cair na tentação que o mundo traz de revelar um Cristo que não existe. E isso só é capaz quando nós temos em nosso coração, nós temos em nossa mente, nós temos nos nossos pensamentos o Cristo verdadeiro. E aí, para nós finalizarmos hoje, vamos ler ali no versículo 22, que diz o seguinte: por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Cristo será eternamente o nosso sacerdote. Cristo será eternamente aquele que cumpre todas as funções de Deus. É nele que nós temos a garantia da vida eterna. É nele que nós temos a garantia de que todas as coisas foram feitas de forma correta. Agora, se Cristo fosse como os outros, obviamente nós teríamos que estar temendo pela nossa salvação, temendo pela graça que realmente estava acontecendo. Mas Cristo veio e não falhou, cumpriu todas as suas atribuições e, além de cumprir, ele continua. Porque se nós estamos aqui,
é porque o seu sacerdócio ele é eficaz e efetivo em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, estamos aqui encerrando a nossa EBD. Eu peço que todos continuem as suas orações pela igreja e peço que Deus abençoe a todos e que a palavra chegue a todos aqueles que precisam de transformação e mudança. Amém? Graças a Deus.